Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Pineda e hoje vou te apresentar a microscopia óptica. Muito bem, então nós temos aqui um, um procedimento, né, de visualização de estruturas que, por ser uma visualização óptica, necessariamente precisa, o material a ser visualizado aqui precisa ser biológico. Vamos entender o porquê. Então, nós temos muitos tipos diferentes de técnicas de microscopia, em função principalmente dos diferentes tipos de microscópios, né? E dois dentre esses vários tipos se destacam. Dentre eles, a microscopia óptica e a eletrônica. A microscopia óptica ela também é conhecida como microscopia de luz, né? Mas o óptica é um termo mais utilizado e abreviado por MO. A microscopia eletrônica, ME, ela tem também vários subtipos, mas os dois principais que eu trago aqui para você é a microscopia eletrônica de transmissão, MET, e a microscopia eletrônica de varredura, MEV. Bem, como que é então um microscópio óptico? O microscópio óptico, também chamado de luz, ele exige a utilização de um feixe de luz para que esse feixe de luz ultrapasse ou transpasse um material, e por isso a necessidade de ser um material biológico. E aí, então, essa luz ela chega até o olhar do visualizador, do microscopista. Então, o que nós temos aqui? Um conjunto de lentes que são de dois tipos, a ocular e a objetiva, que vão ampliar a imagem que transpassa, né, por esse material em até 1000 vezes. Então, nessa figura aqui bem simples, depois eu vou te mostrar uma outra imagem desse microscópio óptico com mais detalhes, mas aqui a gente já consegue observar o princípio dele, em que eu coloco aqui na platina o meu material a ser visualizado, aqui embaixo eu tenho uma fonte de luz, essa luz vai passar por esse material, vai atingir esse conjunto aqui de lente, que é a objetiva, e essa imagem vai ser direcionada para esse segundo conjunto de lente aqui, que é a ocular, ampliando essa imagem. Então, se eu tenho aqui um material que impede a passagem da luz, eu não consigo visualizar esse material. Então, se for um metal, um plástico fosco, um material não biológico, eu vou ter muita dificuldade em visualizar isso. Mas, embora tenha essa limitação, esse o microscópio óptico, ele é muito utilizado, ele é o mais utilizado no mundo todo, inclusive porque ele é suficiente para diagnóstico de patologias. Então, os hospitais, laboratórios utilizam muito ele e nas aulas práticas, no ensino também. Então, só para complementar, embora hoje eu vou te apresentar o foco neste vídeo de microscopia óptica, eu vou te apresentar algumas informações sobre a eletrônica também. Então, a microscopia eletrônica, neste caso, como o próprio nome já diz, ela utiliza um feixe de eletrônico, um feixe de elétrons, e aí, por ser uma forma de energia diferente da de luz, a gente tem aqui condições de fazer visualização de diferentes materiais, não só biológicos, mas inorgânicos também, como polímeros, por exemplo. Então, dentre os principais tipos de microscopia eletrônica, nós temos o de transmissão, que amplia a imagem milhares de vezes mais do que o microscópio óptico, então a gente consegue, com a microscopia eletrônica, visualizar é, objetos muito menores, né? Porém, é um equipamento complexo, ele é acoplado a computadores, o indivíduo vai conseguir ter uma resolução dessa imagem com o tratamento dessa energia aqui e transformação disso em imagem. Então, ele é caro, né? E ele é utilizado basicamente em pesquisa. Já o microscópio eletrônico de varredura, ele faz também a utilização de feixe de elétrons e ele faz uma varredura da superfície daquele material que você quer observar. Então, ele possibilita uma imagem de até 100 milhões de vezes mais do que o microscópio óptico. Ele, então, te proporciona visualizar, inclusive, moléculas, a superfície de moléculas, como, por exemplo, o DNA. Ele também é uma estrutura grande, complexa, ligada a computadores, bastante caro, então ele também
é restrito ao seu uso à pesquisa. Bem, aqui eu te trago algumas imagens de microscopia óptica, começando com a óptica, né? Então a gente tem aqui à esquerda uma célula vegetal de cebola, onde a gente consegue observar a parede das células vegetais, o citoplasma aqui translúcido e a região mais escura aqui, que seria esse ponto azulado, que é o núcleo dessas células. Mas a gente consegue observar organelas também dessas células, não só a célula como um todo, mas estruturas intracelulares, como os cloroplastos, né? Agora, consigo visualizar não só célula vegetal, mas célula de bactéria também, né? Diferentes tipos de bactérias e, claro, também células humanas, né? Então, a gente aqui tem tecido epitelial e tecido conjuntivo de intestino e aqui uma célula epitelial de revestimento, só que da mucosa bucal, oral. Então, com o microscópio óptico, a gente tem uma diversidade de aplicações bem grande em ponto de vista do material a ser visualizado, né? Já a microscopia eletrônica, ela, diferentemente da óptica, não requer o uso de corantes para a gente visualizar o material. Lá na óptica, a cada estrutura que se quer visualizar, a gente utiliza um corante diferente para dar tonalidades diferentes ao material ser visualizado. Aqui não. Aqui o feixe de elétrons ele vai transpassar pelo material e aquele material que tem mais moléculas, que ele é mais denso, ele fica mais escuro nessa imagem, ele se torna mais eletrodenso. Então aqui a gente pode observar uma célula epitelial com o seu material genético aqui na região central e algumas organelas no citoplasma. E o de varredura tem uma riqueza de detalhes na imagem muito grande, são imagens muito bonitas, né, porque a gente consegue ver o contorno, então ele dá uma imagem que é quase tridimensional, né? Então, a microscopia de varredura permite observar, como já dito, as superfícies, né, dessas estruturas. Então, leveduras, que são um tipo de fungo, né, e canais de dentina humana. Então, o poder de resolução aqui e de contraste da imagem é incrível, é o melhor de todos. Bem, mas focando então no microscópio óptico, que é o que é mais utilizado e resolve a maioria das questões, das perguntas, essa é uma representação de um microscópio óptico padrão. A gente pode encontrar variação entre uma marca e outra, entre um tipo e outro de microscópio óptico com relação à quantidade de oculares. Normalmente nós temos duas, que lembram um binóculo, mas pode ser encontrado apenas uma ocular também. Nós podemos encontrar comumente 4 objetivas, mas às vezes 3, às vezes duas, às vezes apenas uma, né? Então, o que nós temos aqui? Oculares, onde o indivíduo vai fazer a visualização, essa região do tubo, onde a gente consegue movimentar essas oculares para ajustar melhor a distância dos olhos da pessoa. Essa região aqui, que é chamada popularmente por revólver, né, é onde a gente consegue ter um dispositivo giratório, portando o segundo conjunto de lentes, né, o primeiro são os oculares, o segundo são essas aqui objetivas, e aqui nós temos uma base que é chamada de platina, onde nós colocamos o material a ser visualizado. Então a gente faz um corte histológico, faz um corte de um tecido, utiliza normalmente um corante e depois se coloca sobre esse tecido uma outra lâmina menor ainda, mais fina. Tanto a lâmina histológica quanto essa lamínula são comumente de vidro, transparentes, e o tecido fica no meio. Essa lâmina é colocada aqui, bem abaixo, posicionada bem abaixo aqui da objetiva, bem na reta dela, e aí então a gente consegue, ao ligar o microscópio, essa fonte de luz vai se acender e a luz então vai passar por aqui, levando a imagem até o observador. Nós temos condições de movimentar essa platina, né, e posicionando ela mais para frente ou mais para trás, para o lado direito ou esquerdo,
para justamente colocar o tecido aqui bem na reta da objetiva, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer essa observação. E o foco, ele é ajustado aqui, ó, nesses botões chamados de macro, esse maior, né, por motivos óbvios, e esse mais fininho que menor, o micrométrico. Então, conforme a gente gira no sentido horário e anti-horário, essa platina aqui sobe ou desce. Quando se utiliza o macrométrico, ela sobe ou desce mais velozmente, né, com mais intensidade, e o micrométrico faz um ajuste fino do foco. Então, quando o observador ligou o microscópio, colocou aqui o tecido, ele começa a então fazer a visualização, ele vai girando o macrométrico para essa platina subir, até ele encontrar um vulto aqui na imagem. Aí ele para de mexer no macrométrico e começa a ajustar o foco no micrométrico. Essa platina vai subir muito, muito pouquinho, a ponto do observador ajustar o foco e então conseguir visualizar com nitidez as suas estruturas, o seu tecido, né? O condensador é um dispositivo que permite ajustar a passagem de luz. Bem, então, todas essas informações que eu te apresentei agora estão aqui, nessas informações de forma textual, com uma breve descrição do que são cada uma dessas estruturas, as oculares, o tubo, né, aqui em cima, o revólver, as objetivas, o que são e para que servem, né? Platina, condensadora, fonte de luz e o botão de liga e desliga. Temos também aqui o macro e micrométrico, o braço por onde, essa peça eu ainda não havia comentado, né, por onde a gente pode segurar o microscópio para deslocar ele de um local para outro, embora isso não seja tão desejável, né? O ideal é manter o microscópio sem deslocar ele na bancada, sem fazer nenhuma movimentação, porque senão isso pode desregular esse microscópio. E uma parte aqui, um dispositivo do microscópio que eu ainda não havia comentado, o nome dele, né, é o Charriot, que nessa imagem a gente não consegue observar, mas ele permite a gente movimentar essa lâmina, a platina portando a lâmina, né? Aqui nesta imagem, olhando, né, visualizando esse microscópio do outro lado, a gente consegue visualizar aqui, ó, o Charriot, que é essa peça, um botão giratório, em que também a gente pode girá-lo no sentido horário ou anti-horário. É esse botão que vai permitir a essa platina se movimentar no sentido lateral, se você movimenta um botão, ou no sentido vertical, no sentido lateral, direito-esquerdo, se movimenta este botão maior, ou para frente e para trás se movimenta o menor. Bem, e aí como que a gente faz então para ajustar as objetivas? Qual que é a sequência lógica aqui? As oculares, elas são sempre de 10x, ou seja, elas aumentam em 10 vezes a imagem, né? Já as objetivas, elas, como eu comentei no início, normalmente nós temos 4 tipos de objetivas. E elas, nesse caso, são de 4 ou 5x, a de 4x é mais comum, 10x, 40x, 100x, ou seja, elas promovem um aumento de 4, 10, 40 e 100 vezes. Só que é uma conjugação, é um conjunto de lentes. E aí, nessa tabela aqui, nós temos uma representação disso. Primeiro grupo de 3 objetivas, a gente tem essas 3 primeiras que são chamadas de lentes objetivas a seco. A gente sempre vai ter a ocular em 10 vezes, em qualquer situação. A objetiva pode mudar, 4, 10 ou 40, que são essas 3 primeiras. E aí, a ampliação total é a multiplicação dessas lentes. Então, 10 vezes 4, 40x. Se eu utilizar a objetiva de 4x, eu já estarei automaticamente utilizando também a ocular de 10x, que não muda. A ampliação total é de 40 vezes. Eu amplio 40 vezes a imagem na sua dimensão real, né? Se eu
utilizo, se eu giro lá o revólver para posicionar sobre o tecido a objetiva de 10 vezes, então a ampliação é de 100 vezes. Se é de 40, de 400. Mas nós temos também a objetiva de imersão, não é a seco, é a imersão, que é essa de 100x, a qual pode ampliar até 1000 vezes. Por que desse nome? Porque é necessário, ao utilizar essa objetiva, a adição aqui sobre a lâmina de um óleo, chamado óleo de imersão. E aí, então, há uma continuidade da objetiva com o óleo de imersão com a lâmina. E isso, então, obviamente, vai te permitir a visualização de imagem, de estruturas bem pequenas, né, de estruturas subcelulares, como, por exemplo, organelas. Então, esta é a ordem, a sequência lógica da utilização das objetivas. O ideal é sempre visualizar primeiro em 4x, depois em 10, 40. Em algumas situações, também se faz necessária a utilização da objetiva de 100x. E elas, há um padrão, elas são identificadas por cores, faixa vermelha, amarela, azul e branca, como descrito nessa outra tabela. Bom, aqui algumas outras imagens de alguns dispositivos. Então, nós temos aqui a lâmina, né, como eu havia comentado, a lâmina histológica de vidro. E essa lâmina, quando a gente coloca ela na platina, na verdade a gente prende ela nessa pinça. Então a gente movimenta esse dispositivo para trás, essa pinça vai se deslocar, permitindo um maior espaço para a lâmina ser colocada aqui. A gente volta mecanicamente, isso com a mão mesmo, e essa lâmina fica fixa. Então quando a gente movimenta esse dispositivo aqui, levando para a lateral, para cá e para lá, essa lâmina acompanha esse movimento, mas ela não fica dançando, né, aqui em cima da platina. Isso torna o processo adequado, né, para visualização. Bem, então, tudo isso que eu te expliquei está aqui na forma textual, passo a passo, para a gente utilizar esse microscópio. Então, quais são as etapas e subetapas no momento aí de ligar o microscópio, de observar a lâmina, assim como também na hora de desligar o microscópio. Aqui mais algumas outras imagens, o micro macrométrico, o Charriot, o diafragma com condensador para ajustar a passagem de luz, né? Bem, eram essas informações que eu queria trazer para você nesse vídeo. Espero que quando você for utilizar o microscópio, que esse vídeo aí seja útil nas informações para você conseguir ajustar o foco e conseguir visualizar as estruturas que você quer ali visualizar no seu material, ok? Então, te vejo aí no próximo vídeo, num desses aqui embaixo. Até daqui a pouco. Até mais, tchau, tchau.